Nesta jornada investigativa, mergulhamos em uma história que desafia a compreensão linear do tempo, revelando conexões perturbadoras que pareciam perdidas nas brumas do passado. Como pode um projeto idealizado nos anos 30, por um homem pouco conhecido, estar moldando os contornos da nossa realidade política e social hoje? A resposta, meus amigos, começa com o avô de Elon Musk, Joshua Haldeman, e seu obscuro projeto tecnocrático. Não se tratava de uma mera utopia acadêmica, mas de um blueprint para uma mudança radical na estrutura de poder, uma verdadeira subversão do modelo democrático que conhecemos. Haldeman visualizava um governo onde a voz do povo seria silenciada, substituída pela fria lógica de um comitê de cientistas, uma elite sem eleição, sem fiscalização. Mais do que isso, esse projeto já mapeava uma megalópole de controle, um tecnato das Américas que se estenderia do sul da Venezuela, passando por México, Estados Unidos e Canadá, até as gélidas terras da Groenlândia. Você consegue imaginar a audácia, a escala desse plano, desenhado em um tempo onde a tecnologia que o viabilizaria era apenas ficção científica? E agora, o mais perturbador, seria apenas uma coincidência que décadas depois, figuras proeminentes da política global, como o presidente Donald Trump, pareçam seguir à risca essa antiga cartografia, manifestando abertamente o desejo de incorporar algumas dessas mesmas nações ao domínio americano. As fronteiras entre o passado e o presente começam a se dissolver, revelando que aquilo que parecia uma teoria distante pode de fato estar sendo meticulosamente implementado diante dos nossos olhos. Será que estamos presenciando o ressurgimento de uma ideologia adormecida? Ou seríamos nós, meros espectadores de um plano muito maior, tecendo suas teias através de gerações e influências ocultas? A imagem de um mundo dividido em superestados, como Eurásia, Lestásia e Oceania, eternizada por George Orwell em 1984, sempre pareceu uma distopia distante. Mas o que aconteceria se essa ficção literária fosse, na verdade, um manual disfarçado para um futuro não tão distante? O projeto tecnocrático, meus amigos, não se restringe a uma única região, a um tecnato das Américas isolado. A ambição é muito maior, muito mais abrangente. A meta é global: criar múltiplos tecnatos, fragmentos de um império unificado, que somados formariam um governo global, um controle mundial onde os líderes não seriam escolhidos pelo povo, mas indicados por uma elite científica autoproclamada. Pense bem, qual a implicação de um sistema onde a soberania popular é completamente extirpada, onde a capacidade de escolher seus representantes, de questionar, de alternar o poder, é abolida? O que resta de liberdade quando o governo é uma corporação gerida por sabichões que não respondem a ninguém, que se veem como monarcas inquestionáveis, agindo como CEOs de nações inteiras? Essa não é uma proposta de avanço, mas uma tirania disfarçada sob o verniz de uma eficiência tecnológica. Um convite ao controle total. A verdade é que, para que essa transição seja aceita, a confiança no modelo atual, a democracia representativa, com seus mandatos limitados, disputas periódicas e, crucialmente, a responsabilização dos líderes, precisa ser sistematicamente minada. Como convencer as massas a abraçar a própria escravidão? Criando o caos, gerando a descrença. Será que a fragilidade de nossas instituições democráticas é um acidente da história? Ou parte de uma estratégia meticulosamente orquestrada para nos empurrar para os braços de uma solução que, na verdade, é o cerne do problema? A desintegração da confiança popular nas instituições democráticas não é um fenômeno espontâneo, meus amigos. É uma estratégia, um cálculo frio e preciso, destinado a pavimentar o caminho para a tecnocracia. Mas como se destrói a fé de um povo em seu próprio sistema de governo? O mentor filosófico de figuras como Peter Thiel e Elon Musk, Curtis Yarvin, oferece a chave para entender essa manipulação. Seu argumento é sedutoramente simples. E se CEOs brilhantes como Tim Cook governassem nações, não seria infinitamente melhor do que ter burocratas medíocres ou políticos escolhidos por um povo que não sabe eleger os melhores? Essa retórica, aparentemente lógica,
esconde uma verdade sombria. Para que o povo aceite CEOs como monarcas inquestionáveis, é preciso primeiro convencê-lo de que a democracia representativa é falha, ineficiente e que só traz problemas. E a maneira mais eficaz de fazer isso é colocando representantes imbecis no poder. É um choque ver nações sendo governadas por figuras que parecem senes, despreparadas ou abertamente incompetentes. Quem acreditaria em 1998 que a maior potência do mundo seria liderada por alguém que mal consegue se expressar? Isso não é um erro do sistema. É o sistema sendo sabotado de dentro para fora. É a criação deliberada de um caos administrativo, político e social para que o cidadão comum olhe para a cena e, em desespero, clame por uma solução, a substituição do político eleito pelo CEO tecnocrata. Se o povo for convencido de que seus líderes eleitos são incapazes, ele aceitará de mão beijada a governança de CEOs, sem questionar que esses novos salvadores não serão escolhidos por eles, mas por um comitê oculto de cientistas. Estamos, portanto, diante de um jogo psicológico em escala global, onde a incompetência deliberada no topo da pirâmide política serve como martelo para quebrar a fé na democracia e abrir as portas para uma nova forma de tirania, disfarçada de progresso. Enquanto a democracia representativa é sistematicamente minada pelo caos interno e pela incompetência calculada, um novo paradigma é apresentado como a panaceia global, o capitalismo de stakeholders. O Fórum Econômico Mundial, o epicentro desses planos, lançou em 2024 uma campanha com o título Reconstruindo a Confiança. Mas a quem se destina essa confiança? Seria para restaurar a fé na soberania popular e nas instituições democráticas ou para redirecioná-la? A verdade, meus amigos, é que a campanha não busca reabilitar a democracia. Ela busca transferir a autoridade e a fé do povo para o setor privado, para as grandes corporações e suas elites tecnocráticas. É a substituição do governo do povo pelo governo das empresas, onde os CEOs se tornam os novos governantes, não eleitos, mas escolhidos por um seleto comitê de sabichões. Klaus Schwab, em seu livro sobre o capitalismo de stakeholders, descreve exatamente esse modelo. Uma parceria público-privada que, na prática, se traduz em um tecnato onde o poder é centralizado e a prestação de contas ao povo é inexistente. Onde antes havia o ideal de representantes que governam por um tempo limitado e podem ser cobrados, agora teríamos monarcas corporativos que não deverão responder a ninguém, farão o que quiserem. Essa solução é, na realidade, a consagração da tirania, onde a eficiência e a segurança são as iscas para um controle total. Não é apenas uma evolução econômica, é uma redefinição radical da própria governança. Um plano para criar um Estado único global, onde cada transação, cada movimento, cada indivíduo é rastreado e registrado sob o olhar atento de um sistema que se autodenomina a besta. Estamos sendo seduzidos por uma promessa de ordem e progresso, enquanto, passo a passo, a fundação da nossa liberdade está sendo desmantelada para dar lugar a uma estrutura de controle sem precedentes. Chegamos ao ponto crucial desta investigação, onde as peças do quebra-cabeça se encaixam em uma imagem perturbadora que transcende a política e a economia, alcançando o âmago da nossa existência espiritual. A tecnocracia, meus amigos, não é meramente um modelo de governo alternativo. Para muitos e para mim, ela se revela como a manifestação do reino do anticristo sendo implementado diante dos nossos olhos. É um movimento que não é político, mas espiritual, satânico, diabólico, disfarçado de avanço e progresso. O apóstolo Paulo já alertava sobre os últimos dias, quando muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E não é isso que vemos? A promessa de paz e segurança, um slogan que Peter Thiel, bilionário do Vale do Silício, identifica como a divisa do anticristo, está sendo usada para justificar um sistema de vigilância global, um One World State, onde nada escapará do olhar da besta, que é o próprio sistema. Mas como esse controle se manifesta de forma prática?
A Bíblia fala da marca na mão direita ou nas testas, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca. Isso, meus amigos, não é mais uma profecia distante. É um projeto em andamento. Estamos falando da substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, CBDCs, da internet dos corpos, 6G, e de implantes neurais como o Neuralink. A tatuagem quântica ou visível, com seu sistema de bioluminescência luciferase, associada à patente da Microsoft WO22U606, que usa dados de atividade corporal para criptomoedas, certificação digital, identidade digital, carteira digital, crédito social e crédito de carbono, é o que muitos interpretam como a concretização literal da marca da besta. Estamos caminhando para uma era onde a eficiência e a conveniência serão os véus que encobrirão a perda total da nossa autonomia, a redução do ser humano a um número, a um crédito, a uma utilidade em um sistema que busca se assentar no lugar do Criador, controlando não apenas nossos corpos e economia, mas nossas mentes e espírito. No xadrez geopolítico e espiritual que se desenha, o Brasil emerge como uma peça fundamental, um obstáculo inesperado para o avanço do reino do Anticristo. Por quê? Porque somos, meus amigos, o maior país cristão do mundo. E se o objetivo final é a descristianização global, é natural que o maior bastião da fé cristã seja atacado de todas as frentes. Não se trata apenas de questões econômicas, embora nossa vasta riqueza em energia limpa e nossa capacidade de garantir a segurança alimentar do planeta nos tornem um troféu valioso para qualquer agenda de controle. O ataque é cultural, político, educacional e midiático, visando enfraquecer o cristianismo autêntico e desencorajar a fé verdadeira. Mas a estratégia vai além de afastar as pessoas da igreja. Ela busca transformar as próprias igrejas em veículos de engano. Vemos surgir um número alarmante de igrejas sambariles e pastores falsos que não pregam a sã doutrina, que não confrontam o pecado, que prometem riquezas terrenas e massagem o ego enquanto preparam seus fiéis para aceitar, sem resistência, o sistema tecnocrático. Esses líderes cegos ou coniventes, anestesiados espiritualmente, silenciam sobre o apocalipse, sobre os tempos finais, e ao fazê-lo, pavimentam o caminho para que suas ovelhas sejam enganadas. A Bíblia é clara: a quem muito é dado, muito será cobrado. E a responsabilidade de quem se coloca como líder é pregar a verdade, por mais dura que seja. A melhor forma de levar alguém ao inferno é convencê-lo de que está indo para o céu, enquanto, na realidade, seus corações estão cheios de inveja, amargura, arrogância e fofoca, pecados que a Bíblia equipara à feitiçaria. O Brasil, com sua riqueza espiritual e material, é, portanto, um campo de batalha crucial. O enfraquecimento de suas igrejas e de sua fé é um pré-requisito para o sucesso do plano diabólico, garantindo que o celeiro do mundo não se torne um refúgio, mas sim mais uma peça no quebra-cabeça do controle total. Diante de um plano tão abrangente e insidioso, que resposta nos resta? A passividade, a ignorância ou a adesão cega aos sistemas que nos são impostos? Não, meus amigos. A resistência verdadeira não se encontra em movimentos políticos passageiros, mas na transformação mais profunda, na volta a um cristianismo autêntico. A melhor maneira de resistir ao sistema do anticristo é, paradoxalmente, tomar vergonha na cara e virar um cristão de verdade. Alguém que não apenas conhece a Bíblia, mas a vive, a pratica e a prega. É o Evangelho da cruz, o Evangelho que exige negar a si mesmo, tomar a própria cruz e abandonar o pecado, a inveja, a fofoca, a rebelião, a amargura que nos aprisionam. Se sua igreja ou seu pastor não pregam essa santidade, essa renúncia, essa verdadeira comunhão com Deus, você se torna conivente com o engano. A Bíblia adverte que nos últimos dias o engano será tão potente que, se possível, enganaria até os escolhidos. E se a maioria será enganada, como se manter firme, como proteger a si mesmo, sua família e sua salvação? É preciso despertar, buscar o discernimento que vem da palavra de Deus e não do blá 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 de líderes que buscam apenas arrancar seu dinheiro e massagear seu ego.
A verdadeira batalha é espiritual, e a vitória está na santificação, no conhecimento profundo da verdade que liberta. É por isso que, para aqueles que buscam aprofundar-se, para aqueles que não querem ser massa de manobra e desejam estar blindados contra esse projeto satânico, existe um caminho de conhecimento e comunidade. Para ir mais fundo, para entender como essa banda toca, para saber qual livro revela todo esse plano e como 100% das igrejas serão enganadas e como a sua pode não ser, é preciso um estudo mais próximo, uma comunidade de sobrevivencialistas que se preparam para não serem destruídos por esse sistema. E assim, meus amigos, enquanto as cortinas de uma era parecem se fechar sobre a democracia representativa, as peças de um novo e inquietante tabuleiro estão sendo dispostas. A tecnocracia não é apenas uma teoria, é uma realidade palpável, um sistema que se enraiza na promessa sedutora de eficiência e segurança, mas que, sob sua superfície polida, esconde a erosão da liberdade e a substituição do humano pelo algoritmo. Aquilo que o avô de Elon Musk idealizou em documentos empoeirados, hoje se manifesta em moedas digitais, implantes neurais e discursos de líderes que flertam perigosamente com a ideia de um governo de CEOs. Mas não se enganem, o ponto final dessa jornada não é a inevitabilidade da submissão, é o despertar. É a escolha consciente de recusar o engano, de buscar a verdade em um mundo que a esconde e de se preparar para o que virá. A batalha não é apenas por sistemas políticos ou econômicos, é pela alma, pela soberania individual e pela fé inabalável em algo maior. A verdadeira resistência começa quando você entende que a ingenuidade é um luxo que não podemos mais nos dar e que a ignorância se tornou uma ferramenta de controle. O silêncio, a indiferença, a cegueira espiritual são os maiores aliados desse plano diabólico. E a pergunta que paira no ar é: você vai continuar dormindo ou vai se levantar e lutar pela sua própria verdade, pela sua fé, pela sua liberdade? O próximo capítulo dessa história está sendo escrito agora, e a sua atitude fará toda a diferença. Fique atento. O próximo ato já começou. Se este vídeo abriu sua visão, compartilhe com quem ainda está dormindo, curta, comente e siga o canal. As próximas revelações não estarão nos jornais, estarão aqui. E quando o próximo episódio chegar, você vai saber o que poucos sabem.